Boa noite a todos. Cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, quem trouxe Bíblia, diga amém. Abra a palavra do Senhor, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo de número 12. Livro de Romanos, Novo Testamento. Eu acho impressionante, eu fico admirado com aquilo que Deus faz, aquilo que Deus movimenta, aquilo que Deus realiza, porque eu preparei a palavra, porém eu não disse para o bispo aquilo que eu iria pregar, aquilo que eu iria ministrar, e conforme o bispo estava agora ministrando, falando acerca da oferta, muito daquilo que ele falou é exatamente aquilo que eu vou pregar. E isso é para mim um sinal de que Deus está nesse lugar e de que Deus preparou o dia de hoje para falar em especial com você. Então eu fico maravilhado com aquilo que o Senhor faz, com aquilo que o Senhor é. Quem encontrou, eu vou ler, eu não sei quem está lá em cima, Felipe? Guilherme, eu vou ler na versão internacional. Romanos 12, versículo de número 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, o texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele é muito fácil de se entender, ele é muito fácil de se compreender, ele é muito fácil de se aplicar. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava simplesmente dizendo para mim e para você: não imitem as coisas que são deste mundo, não imitem os comportamentos e costumes que são naturais deste mundo. Pelo contrário, deixem que Deus transforme vocês pela renovação da sua mente, para que através disso vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todavia, o problema que nós encontramos nos dias de hoje é que muitas pessoas têm dificuldade de entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero explanar um pouco sobre isso, à luz da palavra. Eu quero, na verdade, complementar aquilo que o Senhor, já desde o início do culto, tem falado por meio dos seus servos, por meio dos seus profetas. Uma das coisas mais importantes da vida é entender. Repita após mim: entender. Nós devemos buscar o entendimento com todas as nossas forças. Provérbios, no capítulo 4, versículo 7, ele vai nos apresentar isso. Está escrito da seguinte forma, Provérbios 4, versículo 7, diz assim, Guilherme vai pôr lá para a gente, Provérbios 4, 7, e vai chegar, senão eu leio aqui na minha Bíblia. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir o quê? Entendimento. De tudo que nós precisamos fazer na vida, segundo a palavra do Senhor, é procurar com todas as nossas forças, com todas as nossas capacidades, ter um entendimento. Por que, Jonathan, ter um entendimento? Porque através do entendimento, eu consigo atingir a essência daquilo que Deus quer para mim. Observe que há uma diferença entre conhecimento, entendimento e sabedoria. Conhecimento é diferente de entender. Por quê? Porque o conhecimento é aquilo que eu obtenho através de uma informação. Por exemplo, quando eu leio um jornal, quando eu leio uma revista, quando eu leio alguma notícia, eu estou adquirindo para mim uma informação. Alguém está me informando acerca de algo.
Todavia, ele é diferente de entender. Eu posso ter a informação, mas posso não entender a informação que tive. E quando eu não compreendo a informação que tenho, quando eu não compreendo aquilo que estou colocando na minha mente, eu posso não conseguir produzir uma ação mediante aquilo. E se eu não produzo uma ação mediante aquela informação que eu recebi, pela falta do entendimento, eu não conseguirei atingir a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é a ação daquilo que entendo. Em outras palavras, para que fique mais fácil para nós, isso que eu estou dizendo, se eu não entender a informação que recebo, eu não vou conseguir aplicar a sabedoria. Por isso é importante que todas as vezes que eu possuo, todas as vezes que eu tenho acesso a uma informação, eu preciso entender de fato o que aquela informação quer me dizer. Porque se eu não compreendo na sua totalidade, eu posso ser ou eu posso ter um mal entendido. E aí surge um problema. O mal entendimento pode se tornar uma verdade. E quando aquilo que eu não entendi, aquilo que foi mal falado, aquilo que foi mal compreendido, eu transformo ela numa verdade, eu posso ter problemas para mim e eu posso ter problemas para o outro. Ou eu posso gerar problemas a outro. Nós estamos vivendo em dias onde a narrativa, ela está sendo muito usada pelos meios políticos. O que é uma narrativa? A narrativa é quando alguém fala para você acerca de alguma coisa. É quando alguém expressa para você acerca de um fato. Todavia, a maioria de nós não procuramos entender algumas coisas. E sabendo disso, o inimigo ele utiliza de uma meia-verdade, de um sofismo. E através dessa meia-verdade ele consegue gerar naqueles que não procuraram entender, um mal entendido. E aí, existe muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus hoje, que não têm um entendimento acerca daquilo que Deus quer para ela, porque na verdade ela começou a receber outras informações, e ela começou a assimilar e guardar essas informações, e essas informações que foram geradas pelo inimigo, elas foram criando dentro de você um mal entendido, e esse mal entendido agora está se tornando uma verdade, e esse mal entendido está sendo aplicado como uma verdade, e essa aplicação desse mal entendido está gerando para você frustrações, está gerando para você problemas, está gerando para você ansiedade, está gerando para você dúvidas. E o objetivo de Deus nessa noite é fazer com que eu e você entendamos de fato qual que é o seu propósito, qual que é a sua vontade. Conforme a Sara já falou aqui, e conforme o bispo também já relatou, a Bíblia é muito clara em dizer, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por que eu tenho que guardar meu coração? Obviamente que o autor não está falando do órgão em si, obviamente que o autor está falando daquilo que está centralizado nas minhas emoções, de tudo que se deve guardar, guarde o centro das suas emoções, que é o seu coração. Para quê? Para que informações malignas não atinjam a sua mente, e atingindo a sua mente você venha a ter um entendimento errado. Por isso nós devemos, como cristãos, entender a verdadeira vontade de Deus, e através dessa vontade criar uma blindagem na nossa mente, para que o inimigo não possa atingi-la, para que o inimigo não possa lançar setas sobre ela. O fundamento de entender, repita após mim, é a ideia. A ideia, ela, na terra, podemos dizer assim, ela é uma das coisas mais poderosas que se tem. Nada na terra é tão poderoso do que uma ideia. Tudo que existe, tudo que já foi criado, tudo que já foi inventado, antes de ser realizado, primeiro foi, repita após mim, uma ideia. A ideia,
ela é o fundamento da criação. A ideia, ela é um propósito, ela é um preceito. Quando Deus quis criar a humanidade, quando Deus quis criar o mundo, para que o mundo viesse à existência, primeiro Deus pensou nele. Deus pensou na luz antes que houvesse luz. Deus pensou na terra antes que houvesse a terra. Deus pensou em tudo, para que depois de ter pensado, viesse a ter criado. Por isso a ideia, ela surge antes de todas as coisas. Antes de todas as manifestações, a ideia, ela surge primeiro. A ideia é um pensamento original. A ideia é um pensamento primário. Nenhuma ação ocorre sem antes você ter pensado nela. Ainda que a gente tenha o hábito de dizer, puxa, fiz sem pensar. Todavia, seu corpo precisa de um comando do cérebro. Então, certamente, você pode ter feito sem ter analisado o que fez. Mas pensado para fazer, pensou. Porque teve que realizar uma ação. Então, antes de qualquer coisa, o pensamento surge. E aí, com o surgimento, com o pensamento, já estabelecido primeiro por Deus, como ser criador de todas as coisas, como ser pensante, como um ser que raciocina, Deus no seu pensamento, pensou em nós e efetuou através de uma ação. Quando o Senhor foi nos fazer, Ele fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Logo, quando o Senhor soprou sobre nós o seu fôlego de vida, Ele fez com que eu e você também nos tornássemos, assim como Ele é, um ser pensante. Há um filósofo, agora não me recordo o nome dele, mas ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, se penso, logo existo. Por quê? Porque a minha existência consiste no fato de eu pensar. Os animais são irracionais, mas o ser humano é racional, porque possui uma razão. Ele pensa, ele raciocina, ele discerne as coisas. Por isso, antes de qualquer coisa ser realizada, eu preciso ter uma ideia estabelecida. Eu preciso ter uma ideia estável. A ideia, ela aparece na Bíblia com uma palavra grega chamada logos. O que significa logos? Logos, ela tem vários sentidos. Logos pode significar ideia, logos pode significar palavra, logos pode significar verbo. É interessante que quando João vai escrever o seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que João estava querendo dizer para nós? No princípio era uma ideia, mas a ideia se manifestou na terra, e essa ideia que era de Deus agora está no meio de nós. Jesus é a ideia de Deus, para que a humanidade viesse a compreender quem Ele era. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus é a ideia original de Deus. Jesus é o verbo. Jesus, Ele encarnou. Jesus andou conosco. Se quisermos saber aquilo que Deus pensa, se quisermos saber qual é a vontade de Deus, se quisermos entender qual é o seu propósito, nós precisamos nos aprofundar naquilo que Jesus, durante o período que Ele passou aqui na terra, nos ensinou. Ou seja, se eu preciso voltar à ideia de que Deus tinha para mim, eu não posso me basear naquilo que eu obtenho de informação da terra. Eu preciso me basear naquilo que eu obtenho de informação do céu, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo vai dizer assim, nem só de pão viverá o homem, terra, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, céu. É disso que vive o homem não vive do que se alimenta da terra, o homem vive daquilo que se alimenta de Deus. Então eu só posso entender o que Deus quer para mim, eu só posso entender sua vontade, eu só posso entender o seu querer, se eu compreender a sua ideia, se eu compreender qual é o seu pensamento, se eu entender o que Ele deseja na sua essência. Aí então eu vou compreender o que eu preciso fazer, aí então eu vou conseguir aplicar, aí então eu vou conseguir agir, aí então eu vou conseguir manifestar.
A ideia, ela é uma palavra silenciosa. E para que ela possa ser explanada, para que ela possa manifestar no natural, essa ideia ela precisa também ser falada. Quando eu observo a vida de Jesus, quando eu estudo a vida de Cristo, eu começo a entender nas palavras de Cristo qual é a ideia de Deus. Eu começo a observar nos ensinamentos de Jesus aquilo que Deus deseja. Eu começo a entender que todas as vezes que Cristo ia realizar um milagre, observe isso na Bíblia, todas as vezes que Cristo ele propunha realizar algo na vida de alguém, antes de realizar, ele lança primeiro uma palavra. Por quê? Porque através da palavra ele manifesta qual é a ideia de Deus. O que Jesus nos ensina é que nós não precisamos ou não era necessário você ficar preso ao milagre que estava para acontecer, mas sim a palavra que ele acabara de dizer. O problema da igreja hoje em dia, e eu me coloco nisso, é que nós estamos muito preocupados em viver somente o fato, somente o milagre, somente a ação, mas nós não entendemos que diante de toda ação tem um ensinamento de Deus que revela o seu caráter, que revela o que Ele deseja, que revela quem Ele é. É por isso que todas as vezes que você entra dentro dessa igreja, a nossa proposta é lembrar vocês aquilo que Cristo falou. Não é acrescentar algo novo, mas relembrar aquilo que Cristo já declarou sobre a sua vida. Porque é isso que você precisa guardar. De tudo que você precisa guardar, guarde o seu coração. E o que eu guardo no meu coração? Eu guardo as palavras do Senhor. Por quê? Porque as palavras dele me traz vida. Nós estarmos aqui toda sexta, todo domingo, é para nós relembrarmos qual é a vontade de Deus para nós. Talvez muitos entram dentro da igreja com um propósito pensando, eu quero o material, eu quero a casa, isso é importante, isso é uma bênção, Deus vai realizar. Todavia, aprenda que tudo aquilo que Deus realiza tem que ter primeiro uma ideia que você precisa entender. Aquilo que o bispo acabou de testemunhar aqui, acerca de um casal. O milagre é a união do casal, é a volta do casal, esse é o fato. Mas o que antecedeu isso? Antecedeu na transformação do caráter de um homem. É isso que Cristo nos ensina, é pegar aquele que a sociedade não dava nada, que a sociedade maltratava, que a sociedade via como lixo. É isso que Deus faz, pegar alguém assim e transformar ao ponto de falar, agora ele trabalha, agora ele vive, agora ele está amando, agora ele está bem casado, agora ele é referência para a sociedade. Eu entendo quem Deus é, não no fato do testemunho, mas no processo dele. É o processo do testemunho que revela aquilo que eu preciso entender de Deus. Não está na compra do imóvel, mas está no entendimento do governo durante o processo. Está no entendimento da dependência de Deus durante o processo. Está na compreensão, como a Sara falou, de que o dinheiro não se tornou um ídolo, mas se tornou apenas uma ferramenta, um instrumento, não só de bênção para a vida dele, mas de bênção para a vida de outras pessoas. É isso que eu olho quando eu ouço um testemunho. O que Deus está revelando, o que Deus está ensinando, o que Deus está manifestando. Ao estudar a vida de Jesus, ao observar os seus ensinamentos, eu cheguei a 4 ideias que Deus deseja que eu e você venhamos a guardar nas tábuas do nosso coração. Qual que é a primeira ideia, Jonathan, que você observou nos ensinamentos de Cristo? Durante toda a passagem de Cristo sobre essa terra, uma das coisas que Ele quis que nós viéssemos a ter, repita após mim, é a renovação da nossa mente. Uma das propostas de Cristo foi sempre essa. A proposta de Cristo foi fazer com que eu e você viéssemos a pensar como Deus pensa. Quando o Senhor chegou na terra, no período em que ele nasceu,
Deus estava há cerca de 400 anos sem falar com o povo, sem levantar um profeta, sem manifestar nenhum tipo de movimento sobrenatural. E quando Cristo nasce, a Bíblia é muito clara em dizer que ao atingir os 12 anos, ele está em Jerusalém e ele entra dentro do templo. E ele começa a conversar com os mestres daquele período. A história diz que José e Maria estão voltando para Galileia, só que eles percebem que Cristo não está junto com os outros parentes. E aí eles voltam para Jerusalém e procuram a Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus, José vai repreender. Ele vai dizer assim: por que não estava conosco? Por que não estava com os seus parentes? Por que você não estava junto com os demais? E Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: aonde estaria eu, se não na casa de meu pai? Esse é um período que eu observo na Bíblia de rompimento entre a natureza humana e agora a identidade de Cristo. Esse versículo é um versículo que mostra a identidade de Cristo se manifestando. E ele já começa se manifestando, mudando a mente do pai, mudando a mente de José, fazendo com que José viesse a entender: eu vim a este mundo não para ser filho teu, eu vim a este mundo para salvar toda a humanidade. Por isso ele declara: aonde estaria eu, se não na casa de meu pai? Você se esqueceu da promessa, por quê? Porque você se amoldou ao padrão de família dos tempos que estamos vivendo. A repreensão de Jesus para José é fazê-lo entender o seguinte: você foi usado como instrumento para meu nascimento, você cuidou de mim, porém nesse momento eu preciso que você transforme a sua mente mediante aquilo que sou. Eu preciso que você compreenda que agora não sou mais filho, agora eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. E isso começa aí, e ele vai trabalhando e desenvolvendo isso durante todo o seu ministério. Observe que quando Jesus vai começar de fato, ele está em Caná da Galileia, e ele está num casamento, a mãe dele chega para ele e fala assim: acabou o vinho. E ele vai fazer o seu primeiro milagre. Qual é o seu primeiro milagre? Tem crente aqui? Qual que é o primeiro milagre? Transformação. Ele transformou a água para o vinho. Por que ele manifestou o seu primeiro milagre através de uma transformação? Porque foi isso que ele veio colocar na nossa mente. Foi isso que ele veio fazer com que a humanidade entendesse. Eu vim para que a sua mente viesse a ser transformada e vocês não mais pensassem conforme vocês estavam pensando, em coisas naturais, em água. Eu vim para trazer para vocês um vinho novo. Eu vim para trazer para vocês os pensamentos de Deus sobre vós. Por isso ele declara na sua primeira pregação: eis que vos é chegado o reino dos céus. Em verdade eu vos digo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O propósito de Cristo sempre foi alterar nossa mente. Por isso Cristo teve tanta dificuldade no seu ministério. Observe que muitas vezes os fariseus se levantavam dizendo assim: ora, a lei de Moisés diz isso, e você vem falando outra coisa. E Cristo fazia com que eles viessem a entender: vocês precisam mudar a sua mente. Vocês estão cauterizados a essa vida cotidiana. Vocês estão acostumados ao hábito. A força do hábito já pegou vocês. A força da religião já os dominou. E é por isso que vocês não conseguem experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Porque a mente de vocês está condicionada a um aquário, e eu vim trazer para vocês um oceano. Cristo, durante todo o seu ministério, vai abordando isso e vai falando: não se põe vinho novo em odre velho, porque o odre rompe. Eu vim trazer para vocês um odre novo e também um vinho novo, para que vocês venham a ser cheios e plenos. Quando eu observo, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, ocorre a mesma coisa. Eles estavam com a mente na terra, preocupados com a perseguição, preocupados com o que ia acontecer em relação à igreja. E aí o Espírito Santo veio e transformou eles, transformou a língua, colocou neles ousadia, colocou neles intrepidez. E Deus está falando para alguém aqui: eu te trouxe aqui hoje para você entender que a sua mente está condicionada às coisas da terra, mas eu sou o Cristo que
posso dominar a sua mente, se assim você permitir, para que através da minha mente você venha vencer. Não se vence na nossa mente natural, se vence na mente de Cristo eterna. Por isso a Bíblia vai declarar que nós devemos ter a mente de Cristo. Assim como Cristo pensava, eu preciso pensar. Assim como Cristo agia, eu preciso agir. A mente de Cristo em nós faz com que nós vejamos, ou faz com que a gente venha a ter a percepção de Deus sobre nós mesmos. Sabe o que acontece? A forma como Deus vê não é a mesma que a nossa. Samuel chega diante de Jessé, olha para Jessé e fala assim: eu quero o seu primeiro filho porque ele é bonito, ele é forte. Mas Deus brada no coração de Samuel e diz assim: não, este não é o rei de Israel. O rei de Israel está lá no pasto. Por quê? Porque eu não olho como os seus olhos humanos vê. Eu não olho como a sua mente humana vê. Eu vejo o que está dentro do coração do homem. A minha perspectiva é diferente da sua. Deus, olha o que Jesus fala. Jesus está falando de lírios. Jesus está fazendo uma analogia com lírios. Só que na verdade ele está falando de riqueza, de glória. Ele está falando do cuidado dos pássaros, mas ao mesmo tempo ele está querendo dizer o cuidado de Deus sobre nós. A forma como que Jesus vê, a forma como que Deus vê é diferente. Em outras palavras, para que você possa compreender, tem gente que entrou aqui e a sua mente está olhando para aquilo que, ou para as dificuldades que estão acontecendo na terra, para as dificuldades que estão acontecendo no mundo, para a política. Você fala assim: poxa, não tem condição, não vai dar certo, não vou conseguir. Você olha para si e fala assim: Jonathan, eu não tenho nem um segundo grau completo. Ô Jonathan, eu não cursei faculdade. Ô Jonathan, eu nasci na pior da pior família. E Deus está falando assim: eu não vim para fazer algo relacionado àquilo que você pensa de si. Eu vim para fazer algo relacionado naquilo que eu penso sobre você. É a forma como eu penso sobre você que vai definir a minha ação sobre você, diz o Senhor. Não é a forma como você pensa. Por isso Deus está dizendo: você precisa mudar a sua mente para tomar posse daquilo que Deus já preparou para você, porque o Senhor não olha como os seus olhos. Gideão está malhando trigo no lagar. Gideão diz assim: como posso eu, sendo o último da minha família, o menor dos menores, ser governador de Israel? E Deus vai olhar para ele e falar assim: Gideão, vai nessa tua força. Que coisa impressionante, porque Gideão não via essa força. Gideão não tinha mente de pensar assim: poxa, eu sou forte, eu sou corajoso. Ele não tinha. Nós fizemos a campanha aqui sobre Josué, o versículo que diz, que apresenta o propósito de Josué. Deus vai chegar para ele e vai falar assim: Josué, não temas. Por que Deus fala não temas? Porque estava com medo. Sê tu forte e corajoso. Como é que pode alguém que está morrendo de medo se levantar para ser forte? Só se levantou para ser forte mediante a palavra que o Senhor liberou sobre ele. Por quê? Porque Deus via a força nele, mas ele ainda não via. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você entrou aqui e você durante essa semana falou para você mesmo: cara, como é que eu posso ser tão fracassado assim? Como é que eu posso fazer tanta coisa? Como é que eu posso colocar a mão e não dar certo? Ou seja, eu vou morrer desse jeito. Você essa semana parou e pensou assim: a mesma coisa que aconteceu com meu pai vai acontecer comigo, porque eu não presto para nada. E Deus veio nessa noite para dizer: para mim você é vaso escolhido e precioso. Eu te levantei como instrumento na terra. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Deus está falando para alguém aqui o que fala para Jó. Jó, nos seus questionamentos, na sua pior fraqueza, no seu pior momento, no buraco, fedendo, machucado, Jó começa a se questionar. Deus chega para ele e diz assim: Jó, aonde estavas tu quando eu criei os fundamentos da terra? Aonde você estava, Jó, quando eu fiz os limites entre os mares? Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei os astros para governar o dia e a noite? Aonde você estava, Jó? Ei, Jó, eu não dependo da sua natureza humana para realizar. Eu sou o Deus que faço todas as coisas. Talvez alguém entrou aqui falando a mesma coisa que Moisés falou para Deus quando foi chamado: Deus, eu não consigo falar, sou homem de duros lábios. Mas Deus está dizendo para você assim: eu ponho o Arão do teu lado, mas eu não vou parar o ministério que eu determinei sobre você. Arão fala por você, mas eu sou o Senhor que falo contigo, porque te chamei para isso. A sua mente precisa mudar. Você precisa entender
que Deus levantou você e Deus escolheu você para algo grande. E Deus, Ele não erra na sua escolha. Deus, Ele não faz as coisas erradas porque Ele é perfeito. A sua vontade também é perfeita. Ô Jonathan, o que mais? Antes de ir para o segundo tópico, eu preciso falar um negócio aqui, porque o Espírito Santo está me... Quando Ele chamou Ezequiel, Ele levou Ezequiel num vale de ossos secos. A pergunta que Deus fez para Ezequiel: o que você vê? Ezequiel vai dizer assim: vejo ossos. Deus pergunta de novo: o que você vê? Aí ele vai um pouco mais perto e diz assim: vejo ossos sequíssimos. E é interessante que Deus vai falar assim para ele: pode esses ossos se levantarem? Aí Ezequiel vai dizer: Senhor, tu sabes. Sabe o que Deus estava ensinando? Eu te coloco em situações, eu te coloco em lugares, eu te coloco mediante a problemas, não para que você veja na sua perspectiva, não para que você olhe ossos secos. Eu te coloco no meio de vales, para que você entenda o exército que eu estou para levantar. Então, em meio a esse vale, diz o Senhor, profetiza, porque sou eu, Deus, que vou soprar sobre os quatro ventos. Hoje você vê ossos, mas eu, o Senhor, levanto exércitos. Quem pode adorar, dê um aplauso ao Senhor. Ora, calabacia, erranamanderra. Qual que é a segunda coisa, Jonathan, que Jesus nos ensina? Qual que é a ideia de Deus? Qual que é a vontade? Deus, Ele colocou em nós e estabeleceu durante o seu ministério a fé. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé foi algo que o Senhor Jesus quis colocar em nós. Vocês precisam ter fé, vocês precisam viver por fé. Vocês não precisam somente dizer que tem, mas vocês precisam colocar a sua fé em ação. A fé, queridos, sabe quando que surge a fé? A fé não surge quando você está lá no carro importado, dirigindo. A fé não surge quando você está numa viagem. A fé não surge quando você está comendo do bom e do melhor. Isso é gratidão. O que surge nesse momento é gratidão por aquilo que Deus fez. A fé surge no momento de dificuldade. A fé surge no momento em que os seus olhos naturais não vê, mas quem tem a mente de Cristo começa a determinar: Senhor, eu não estou vendo, mas eu acredito que o Senhor proverá todas as coisas. A fé surge quando eu abro a despensa e vejo chocolate, eu vejo salgadinho, eu vejo... Não, a fé surge quando eu abro a despensa, não tem nada, nem a aranha, porque ela já foi embora, só está a teia, tem mais nada no armário. Aí eu abro a despensa e falo assim: Senhor, não tenho dinheiro no banco, posso estar desempregado, mas eu creio na Tua provisão, Senhor. Eu acredito, porque a Tua palavra diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Eu acredito, Senhor. Isso é fé. A fé, ela apresenta aquilo que é o meu amanhã. A fé, ela traz o meu amanhã para o meu hoje. Quem vive de fé não sofre de ansiedade, pois ele não gasta energia em saber aquilo que vai acontecer ou como Deus vai fazer. A pessoa que tem fé, ela confia e acredita em Deus de todas as suas forças. Ela não está preocupada com o dia de amanhã, porque ela sabe que Deus cuida, ela sabe que Deus provê todas as coisas. Ela está preocupada em fazer a vontade de Deus. Ela está preocupada em não desagradar ao Senhor. Eu vou dar um exemplo para você de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim: Abraão, sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que terra, Senhor? Não se preocupa não, durante o caminho eu te mostro. Só que é o seguinte: para você conquistar a terra que eu estou para mostrar, você tem que aprender a largar a parentela. Você vai ter que aprender a largar teu pai. Você vai ter que aprender a largar a terra que você está hoje. Sabe o que a gente aprende? A gente aprende que quando Deus estabelece a nós o seu propósito, a sua vontade, a gente não precisa saber como vai acontecer ou de que forma vai acontecer. A gente só precisa se preocupar em fazer aquilo que Ele pediu para a gente não fazer, para não perder aquilo que Ele vai fazer. Eu preciso ter fé, isso que Cristo ensinou. Eu preciso andar por fé e viver por fé. Qual que é a terceira coisa, Jonathan, que durante o ministério, Cristo quer que eu aprenda, Cristo quer que eu absorva, Cristo quer que eu coloque em mim?
Diga assim: paternidade. O propósito de Cristo foi transformar a nossa mente, foi produzir e gerar em nós fé. Para quê? Para que nós viéssemos a acessar a paternidade de Deus. Cristo não veio trazer religião, porque religião já existia, o judaísmo já estava fundado, o confucionismo já era dominante. Cristo veio trazer paternidade. É por isso que quando os discípulos pediram para ele: Senhor, nos ensina a orar, ele vai começar a oração dizendo: Pai nosso, que estás no céu. Até o capítulo 6 de Mateus ele se declarava filho, mas a partir do capítulo 6 ele diz: Pai nosso. Por quê? Porque quem anda comigo e transforma a mente, quem anda comigo e tem fé para entender e acreditar que Deus existe e é poderoso para fazer, tem o direito também de se tornar filho dele. Através de Cristo nós somos adotados pelo Senhor e a paternidade foi estabelecida sobre a nossa vida. Por que tem muita gente que não consegue viver um relacionamento com Deus? Porque não consegue compreender a paternidade dele. Porque você se condicionou na sua mente a relacionar Deus com o seu pai natural. E Deus veio nessa noite para dizer: eu não falho, eu não esqueço, eu não abandono. Eu não minto, eu não grito, eu corrijo. Deus, no seu infinito poderoso amor, está sempre querendo que você compreenda a sua identidade de filho. Diga assim: Deus é pai e eu sou filho. Eu preciso entender a paternidade e eu preciso compreender a minha identidade, diz o Senhor. Eu preciso compreender quem eu sou mediante a condição de estar com Ele. Eu sou filho de Deus e tenho acesso à herança do Senhor mediante a Cristo. Deus chamou filhos nessa noite. Tem muita gente que entrou aqui ansiosa. Tem muita gente que entrou aqui cheia de problema. Tem muita gente que entrou nessa noite aqui com o pensamento falando: Senhor, é a última vez que eu piso aqui. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu nunca mais volto. Deus está dizendo: eu desci nessa noite para te abraçar, filho. Eu desci nessa noite para cuidar de você e para dizer: eu não te abandono. Por último, a cruz do Calvário vai identificar e vai me mostrar, vai revelar a quarta ideia que Deus tem para mim e para você. E eu já quero chamar os músicos aqui. A quarta ideia que Deus tem para mim e para você, repita após mim, é o amor incondicional. Eu preciso entender o amor incondicional de Deus para ter uma vida de um relacionamento saudável com Ele. Eu preciso trazer para minha mente a compreensão e entendimento do seu amor incondicional. O amor de Deus, ele não possui condições. A Bíblia diz que Cristo, em Filipenses, ele não querendo ser igual a Deus, ele deixou toda a sua glória e se fez homem para manifestar em nós o amor dele. O amor de Deus não é como o amor da antiguidade. O amor de Deus não é um amor eros, que nós costumamos dizer, um amor erótico, um amor condicionado e pautado em ter. O amor de Deus não está condicionado nisso. O amor de Deus não está condicionado no amor filéu, um amor de possuir, um amor daquilo que já tem, não um amor de conquista, mas um amor de posse. O amor de Deus não está condicionado a isso. O amor de Deus, ele está baseado em Ele se fazer menos para que nós nos tornamos mais. Por que você diz isso, Jonathan? Porque Ele era Deus, mas não querendo ser igual a Deus, se fez um de nós, para que nós viéssemos a receber algo que somente Deus tinha. O que? A vida eterna. A condição de eternidade era divina, não era humana. Por quê? Porque os humanos perderam essa condição no jardim do Éden, quando o pecado e a morte entrou no mundo. Mas Cristo, olhando para nós, pensou consigo: eu prefiro trocar a morte deles pela eternidade minha. Por isso a cruz do Calvário vai mostrar um Deus pendurado no madeiro,
que tomou sobre si as suas dores, as nossas enfermidades, que tomou sobre si as nossas maldições, se fez maldito em nosso lugar, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Se isso não for amor, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus te trouxe e te arrebatou aqui. Você poderia estar em qualquer lugar, mas o amor de Deus te atraiu aqui. O amor de Deus te traz todo domingo, toda sexta-feira aqui. Você não sabe explicar, e eu te digo, realmente, é porque Deus todas as vezes está querendo falar para você: viva a minha vontade e não se preocupe com as condições do mundo, porque a minha vontade é boa. Mude a sua mentalidade, não viva mais por aquilo que falam sobre você. Deus está falando para alguém aqui: não viva de comparação, não viva sobre aquilo que falam de você, viva sobre aquilo que Deus já falou sobre você. Coloque-se de pé. Tem gente que está aqui e que todo mundo fala: é bêbado, é cachaceiro, é adúltero, é prostituto. Só que eu vim nessa noite para dizer: é pastor, é obreiro, é levita, é instrumentista. Eu vim nessa noite para dizer para você: não se preocupe com o que falam de você hoje. Por quê? Porque os mesmos que falam de você hoje terão que reconhecer aquilo que eu vou fazer de você. Você será uma referência. Não se preocupe, não queira trazer pagar com a mesma moeda. Não queira dar respostas. Viva somente da palavra e daquilo que Deus já determinou. Tem muita gente aqui que está querendo dar resposta, e Deus está falando assim: não dê resposta não. Sabe por que esse ministério não acabou? Sabe por que esse ministério não destruiu? Sabe por que esse ministério não ruiu? Porque nós somos uma igreja que não está preocupada em falar o que nós somos. Nós somos uma igreja preocupada em falar quem Deus é. É por isso que essa igreja não cai. Enquanto acusam a gente, enquanto falaram mal da gente, a Getsemane continua falando de quem Deus era e daquilo que Ele pode fazer. É por isso que o ministério não cai. É por isso que o ministério permanece firme. E Deus está aqui nessa noite. Uri Rabalashia Dereha.